Olá pessoal, me chamo Davi Santos. Eu primeiramente quero agradecer a oportunidade de participar da primeira Conoed. Eu sou o criador do projeto Supermente Materiais Pedagógicos, que tem como objetivo levar o conhecimento por meio de flashcards, uma forma rápida de aprendizado. Eu também gosto de me apresentar como uma pessoa autodidata, e por esses dias eu vou estar criando também um perfil no Instagram e talvez no YouTube, que é Pai Educador, né? Vou estar mostrando atividades práticas do dia a dia, de como a gente participa da educação dos filhos e, mais especificamente, dentro de uma perspectiva masculina, dentro de uma perspectiva de pai. O pai participando ativamente no seu tempo livre para poder fazer as atividades, né? Fazendo as atividades com os filhos. Nesta oportunidade eu vou estar falando sobre a importância do processo de memorização na educação. E normalmente quando a gente ouve falar sobre educação, sobre memorização, quando alguém vai falar sobre esse tema, é comum a gente ver pessoas falando de uma forma técnica, né? Dentro de um viés da neurociência. A pessoa começa a falar sobre as regiões do cérebro, como o hipocampo, como a amígdala cerebral, como o córtex pré-frontal, como o cerebelo e outras regiões que participam no processo da construção da memória. É também comum a gente ouvir pessoas falar sobre neurônios, né? Sobre o núcleo, o corpo, os axiônios e a anatomia do neurônio. Então, a minha ideia de falar sobre a memorização, o processo, a importância da memorização no processo de educar, eu quero trazer mais dentro da perspectiva prática. Eu também quero falar de uma forma que pelo menos eu nunca vi ninguém falando, que é justamente na construção da inteligência. A inteligência humana, ela não é um dom, ela é uma capacidade que com o tempo torna-se uma habilidade, e ela sendo capacidade e tornando-se habilidade, fica claro que ela pode ser treinada, ela pode ser exercitada, ela pode ser aumentada, ela pode ser expandida. E essa inteligência que nós temos, ela é nada mais, nada menos do que o reflexo do nosso Criador. Então, nós como criaturas, como seres criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus, como um ser inteligente, ele nos dotou também de inteligência. E aí eu quero estar falando sobre alguns pilares da formação da inteligência. Eu vou citar 6 pilares que, nas minhas reflexões, nas leituras que eu faço, são as principais, que são percepção, memorização, a memória em si, como habilidade, imaginação, curiosidades, habilidades manuais, experiências, e depois vem domínio da linguagem e pensamento analítico. E eu vou falar sobre cada uma, né? A percepção, ela e assim, um detalhe é que essas habilidades, nós já nascemos com ela. Nascemos com essa potência, podemos usar essa linguagem. Nascemos com essa potência, com essa capacidade. Naturalmente, ela é desenvolvida, mas em alguma fase, em algum momento da vida, ela começa a ser podada, a ser limitada, a ser restrita, dependendo do meio onde o indivíduo está inserido. Na medida que eu estiver falando sobre cada uma dessas habilidades, ou dessas capacidades, ou potências, vocês vão perceber que as crianças, elas têm isso naturalmente. A percepção, eu gosto de chamar ela como o motor propulsor que nos faz conectar com a realidade. A percepção, ela nos permite ter contato com o mundo concreto, com a realidade concreta. Sendo que a percepção por si só, ela tem essa potência, ela tem esse motor propulsor, mas ela precisa também das outras habilidades para poder ela chegar a uma compreensão de fato. É por isso que eu coloco a inteligência. A inteligência, ela é formada por um composto de habilidades. Tem pessoas que sobressai uma ou outra habilidade, mas a inteligência, ela é formada por um composto. O pedagogo romeno chamado Erving Feinstein, ele tem alguns livros, algumas obras produzidas em português, e uma das que eu li é aquela Além da Inteligência. Nesse livro é interessante que ele coloca o processo de aprendizado dentro de 3 níveis: input, elaboração, output. Input, entrada; elaboração, processamento;
output, saída. E o Humphrey Feinstein, ele vai falar sobre 12 debilidades da inteligência, debilidades cognitivas. Infelizmente, não é comum no Brasil, devido à formação que nós tivemos, de encarar algumas debilidades cognitivas. Então as pessoas, ela é desse jeito, ela tem outras inteligências, mas existe um padrão da formação da inteligência. Com certeza o input lá, que o Humphrey Feinstein ele vai falar, está diretamente ligada com a parte de percepção. A percepção, ela é um elemento de fundamental importância, principalmente nos dias de hoje, onde existe uma tentativa intencional de destruir a linguagem e ela tem arrebentado com tudo, entendeu? Eu vou citar como exemplo a ideologia de gênero. Hoje as pessoas acham que a ideologia de gênero é homossexualismo, mas o homossexualismo atribuído à ideologia de gênero que estão querendo colocar nas escolas é apenas a ponta do iceberg, porque a ideologia de gênero é você querer ser ou poder ser o que você quiser. Isso mostra claramente uma deficiência aí da percepção. As pessoas, vai chegar um momento, uma fase, já dizia o Chesterton, que a gente vai ter que provar para as pessoas que a grama é verde. Então isso é claramente um problema de percepção. Então a percepção no processo de construção da inteligência, ela é um dos principais motores. E você pode me perguntar, mas o que é que a percepção tem a ver com a memória? Com a importância da memória? Tem tudo a ver. Porque nós vamos perceber a realidade concreta, mas ao mesmo tempo que a gente percebe a realidade, nós registramos na memória aquilo que foi percebido. E eu gosto de falar da percepção de duas formas. Da percepção, depois desse exemplo vocês vão entender melhor o que eu estou querendo falar. A percepção de forma passiva, se eu assim posso falar, e a percepção de forma ativa. Como é que é a percepção de forma ativa? É quando eu não conheço um objeto, por exemplo, eu nunca tive contato com esse objeto, e aí eu estou sentindo o objeto, ou pela mão, ou pela pele, ou por algum outro estímulo que eu consiga captar. E aí eu identifico esse objeto, eu identifico as formas do objeto, mas eu não consigo dizer o que é. Eu identifico mais ou menos a espessura dele, eu identifico mais ou menos o comprimento dele, eu identifico mais ou menos o peso dele, mas eu não consigo dizer o que é. Se assim eu posso falar de uma forma ativa. A forma passiva é: eu já descobri, eu já sei que esse objeto é um celular. Então, mesmo que eu esteja de olhos fechados, quando eu pegar no objeto, eu vou dizer, isso daqui é um celular. Porque eu já tenho registrado na minha memória a identificação daquele objeto. E essa percepção ela pode ser por meio visual, por meio do olfato, por meio do tato, por meio do paladar ou por meio da percepção. Todos os sentidos eles devem ser estimulados e deve existir uma intenção do registro daquele estímulo recebido. Então, a percepção, eu coloco ela como o primeiro elemento porque ela está bem básica. As crianças não têm ainda o intelecto desenvolvido, as crianças não têm ainda a capacidade imaginativa desenvolvida, as crianças não têm nenhuma outra capacidade desenvolvida. A percepção é a primeira que ela vai começar a desenvolver. E ela começa a pegar, ela começa a morder o dedo do pé, começa a pegar as coisas. Então, e cada estímulo por meio da percepção que a gente colocar nos nossos filhos, maior será o registro de memórias que eles terão. Então, isso deve ser muito estimulado. E isso é importante para que no futuro outras habilidades elas sejam fornecidas com insumos. A outra habilidade que eu falei é da memorização. Eu vou colocar a memorização agora, mas depois eu vou trazer novamente ela com a outra, expandindo um pouco mais a perspectiva. À medida que a gente vai desenvolvendo, à medida que a gente vai percebendo as coisas, como eu já falei, ela vai sendo registrada na memória. A memória, ela tanto participa do processo da construção da inteligência, armazenando, como ela também participa do processo da construção da inteligência, fornecendo insumos. Quando a gente vai lá para a imaginação, que é o terceiro pilar, falei de percepção, falei agora da memória em si como uma habilidade,
e ela pode ser desenvolvida. Falei da imaginação. A imaginação, ela seria o motor propulsor da criatividade, da inventividade, da reflexão. Então, quando a gente encontrar uma pessoa que tem dificuldade de reflexão, ela tem uma deficiência imaginativa. Quando a gente encontra uma pessoa que tem dificuldade em criar, certamente ela tem também deficiência imaginativa. Então, a imaginação ela é o motor para a criação, para a invenção, para a reflexão. Sendo que a imaginação, ela vai utilizar dados da memória. Você vai imaginar a partir de... Quando a gente... um dos exercícios que se faz quando se trabalha o processo de construção da imaginação são a imaginação associativa. Quando a gente usa a imaginação associativa, a gente sempre vai usar algo que temos como referência para construir algo novo. E a imaginação associativa, ela também serve como referência para a gente deduzir algo. Por exemplo, não importa a cultura, seja no Ocidente ou seja no Oriente. Quando a gente encontrar um templo religioso, também não importa a religião. Quando a gente encontrar um templo religioso, rapidamente a gente identifica que aquilo ali é um templo religioso. Quando a gente encontra um cemitério, quase que certo a gente identifica como um cemitério. Independente da cultura, da religião, facilmente a gente identifica. E a gente... Por que a gente identifica? Porque a gente está usando dados da memória, os nossos registros, que a nossa experiência nos forneceu, e a gente consegue associar por meio da memória associativa. Um outro motor, um outro pilar da formação da inteligência, consequentemente, isso vai facilitar, vai esclarecer a questão da memória, né, da memorização do processo, é a curiosidade. Eu só não lembro se eu coloquei a curiosidade como um dos pilares no início, mas a curiosidade, vamos lá. Percepção, a memória, a própria memória como uma habilidade em si, a imaginação e a curiosidade. A curiosidade, ela é o motor propulsor da busca pelo conhecimento, da busca por aprender. Então, se a gente já sabe de tudo, nós não temos necessidade de aprender. Ou se a gente não tem curiosidade, nós também não sentimos a necessidade de querer buscar o conhecimento, de querer aprender, de querer o algo desconhecido. Então, se vocês pararem para perceber, para observar, pararem e observar, as crianças têm uma percepção incrível. Qualquer barulho, qualquer objeto que aparece novo, ela percebe. A criança ela tem uma capacidade de memorização incrível. A gente dá o nome para um objeto e a criança, quase que instantâneo, ela memoriza e diz o nome daquele objeto. A criança tem uma capacidade imaginativa incrível, tanto é que a gente começa a fazer brincadeiras, ela começa a criar personagem e não para de tanta capacidade de criação que elas têm. E as crianças são curiosas. A gente vê que as crianças, elas vão o tempo todo querer saber, aquela curiosidade de querer buscar. A curiosidade, ela é um motor propulsor da busca pelo conhecimento, sendo que esse conhecimento ele vai ter que ser armazenado em algum lugar, ele vai ter que ser registrado em algum lugar. E onde é que ele vai ser registrado? Na memória. Como eu falei desde o início, eu estou trazendo uma perspectiva diferente da memorização no processo educacional. Porque o processo educacional, educar não é simplesmente fazer com que a pessoa acumule uma quantidade absurda de conhecimento. Se ela acumula uma quantidade absurda de conhecimento, mas ela não tem a inteligência formada, não serve para muita coisa. Curiosidade. A outra habilidade, o outro pilar que eu falei lá como sendo de fundamental importância para a construção da inteligência, algumas pessoas chegam a criticar ou a discordar, mas eu vou falar. São as habilidades manuais. No método Montessori, a habilidade manual ela é muito enfatizada. O que é a habilidade manual ela contribui com esse processo da construção da inteligência, Davi? A habilidade manual, ela permite o desenvolvimento, ou ela desenvolve o senso prático do indivíduo. Se você parar para analisar, quem tem habilidades manuais tem um senso prático mais avançado do que quem não tem habilidades manuais. Tem pessoas que têm um conhecimento teórico muito bom. Conhece de física, conhece de química. Ela conhece de física, mas ela não consegue trocar uma lâmpada, não consegue trocar uma tomada. Ela conhece de química, mas ela não sabe fazer nenhum tipo de produto químico se ela tiver necessidade. E essa falta, essa inação, ela é reflexo da falta de senso prático. Quando a gente vai explicar algo para alguém que tem um senso prático mais aguçado, rapidamente a pessoa pega a coisa, porque ela processa dentro dos elementos da vida, do cotidiano, e já enquadra aquele conhecimento explicado
dentro desse contexto e já chega às conclusões. Sem falar que a habilidade manual, ela permite que o indivíduo consiga com facilidade sair da teoria para a prática, do cognitivo para a ação, da ideia para a ação. A gente vê pessoas que têm até ideias, pessoas que conseguem até ter um conhecimento, mas elas têm dificuldade de pôr em prática. Ela tem dificuldade de aplicar aqueles conhecimentos de fato. Isso aí é justamente a falta de habilidades manuais. A habilidade manual no processo educacional, no desenvolvimento da criança, do jovem, inclusive, do adolescente, ela permite integrar a formação do homem. E mais uma vez, a habilidade manual, tudo que aprendemos, registramos em algum lugar. É porque tem coisas que são tão comuns a nós que nós não paramos e não percebemos como se deu aquele processo. Mas, por exemplo, o simples ato de andar foi um ato que foi aprendido, foi um ato que foi memorizado, foi internalizado e hoje praticamos de maneira quase que automática. Algumas pessoas conseguem ter consciência de que está andando. A maioria nem percebe que está andando, simplesmente andam. Esse é o ponto. O outro pilar é a experiência. E a experiência, ela está muito ligada com a percepção. São coisas distintas, mas estão ligadas. Normalmente, uma pessoa que sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para algum outro lugar fora, ela volta com uma visão de mundo mais ampliada. Ela volta com uma perspectiva diferente. A mente dela não volta ao mesmo tamanho. A mente dela expandiu, porque ela conheceu uma outra cultura, uma outra culinária, gastronomia, uma outra língua. Ela conheceu formas diferentes de viver, de existir. Ela conheceu uma outra religião. Não quero dizer aqui, porque a religião é rara. A questão não é essa da discussão. A questão é ela conhecer uma outra forma de religião. Então, isso expande a mente. A experiência, a pessoa viaja para o interior, tem contato com a criação, com o mato, com a floresta, com os animais. A pessoa vai para uma praia, a pessoa vai para uma cachoeira, a pessoa vai para um rio, a pessoa vai para um mar. A pessoa começa a ter contato com o mundo. Isso vai ampliando a inteligência dela. A percepção dela vai expandindo. Então você percebe que está tudo entrelaçado. No ato de eu ter experiências de vida, a percepção está atuando fortemente. A memorização está atuando fortemente. A imaginação posterior está atuando fortemente. E a curiosidade está atuando fortemente no ato de viajar, de ter contato. A pessoa vai num zoológico, a pessoa vai num museu, a pessoa vai num parque. Existem vários tipos de museus, a pessoa vai nos tipos diferentes de museus. E a mente vai expandindo, a concepção de mundo vai ampliando. E isso tudo vai ser registrado na memória. Até aqui eu estou falando de coisas práticas, de coisas do dia a dia. Então, quando o seu filho ele estiver descobrindo as coisas, ele percebeu aquela coisa. E ele está usando a curiosidade para buscar aquilo que ele percebeu. Então, não tolha o seu filho. Estimule ele a querer saber mais. A gente hoje vive uma falta de curiosidade terrível. O mundo moderno, a comodidade do mundo moderno tem nos aleijado dessa capacidade que nós temos e dessa habilidade que é para ser desenvolvida. Por exemplo, a gente usa o controle remoto, mas a gente não para saber, querer ter a curiosidade de como é que funciona o controle remoto. Abrir o controle remoto para saber como é que funciona lá o circuito eletrônico. A gente liga lá uma lâmpada, mas a gente não para ver que existem fios que vai levar elétrons pelo cabo e vai fazer a lâmpada lá produzir energia luminosa. Ou seja, uma energia mecânica, que foi a água, girou as turbinas, que produziu energia elétrica, que chegou até a minha casa, que depois eu, por meio de um circuito, vou transformar em energia luminosa. Então, coisas simples do cotidiano. A gente vai para um parque e a gente não consegue mais perceber as diferenças das folhas. O tamanho, a textura, o cheiro, a cor. A gente olha lá e só vê mato, só vê planta. E isso precisa ser estimulado. Aí você pode dizer assim, né? Eu falei de mais dois elementos, né? Percepção, memória, imaginação, curiosidade, habilidades manuais e falei também da experiência. Existem outros dois elementos
No caso, são 8 no total. Aí você pode dizer assim, mas tem fulano de tal que ele é muito inteligente, mas ele é analfabeto. Sendo que assim, isto é um erro muito comum que acontece. As pessoas associam a inteligência à formação acadêmica regular ou formal. Percepção, memória, imaginação, curiosidade, habilidades manuais e experiências. 6. As crianças têm isso daqui. As crianças desenvolvem naturalmente isso daqui. E as pessoas que são muito inteligentes, mas nunca foram para uma escola ou não foram para uma faculdade, que é outro erro muito comum, associar faculdade, inteligência à faculdade, isso aqui não precisa de faculdade. Isso aqui só precisa ser desenvolvido. E as pessoas conseguem. Algumas conseguem ser muito inteligentes sem saber ler ou escrever. Porque isso aqui pode ser desenvolvido. E a memória está atuando aqui em todo ciclo. Todo ciclo a memória está atuando. Sendo que existem outros 2 pilares que vai permitir com que a inteligência ela avance. E mais uma vez, nesses outros 2 pilares, a memória vai atuar fortemente no processo, que é o domínio da linguagem. E, como eu falei no início, esse é um problema que nós precisamos tratar com urgência. A linguagem hoje ela é muito subjetiva. A pessoa pensa A, diz B. O outro ouve C e entende D. Então, a linguagem ela tem que ser objetiva. Isso daqui é um celular, ou seja, esse nomeou um celular. Isso aqui tem um propósito, isso aqui tem um objetivo. Então isso aqui não pode ser, para tu é um celular, para mim isso aqui é uma outra coisa. Não, isso aqui é um celular, para mim isso é um celular para você. Então esse é o problema que precisamos tratar fortemente, a questão da linguagem. Então quando eu falo do domínio da linguagem, é do domínio no sentido formal. Aprender a dominar a nossa língua. As classes gramaticais, a parte da senâmica, a parte da sintática e por aí vai. Saber ler, saber compreender, saber escrever, saber... Isso tudo. Hoje, por exemplo, ninguém se admira quando encontra uma pessoa lendo bem. Poxa, fulano lê bem direitinho. Ninguém se admira, como fulano lê bem. Mas quando a pessoa escreve bem, a gente admira. Poxa, fulano escreve tão bem, não é? Sendo que essa surpresa não era para existir. Porque ao ser alfabetizado, ter a formação na língua implica saber ler, compreender e escrever. Então não era para ter surpresa. Então, o pilar do domínio da linguagem. Então tudo que a gente vai aprendendo no dia a dia da língua, as classes gramaticais, a ortografia, a semântica e por aí vai, isso tudo vai ser registrado na memória. E no dia a dia nós vamos resgatar da memória aqueles elementos necessários para que a gente possa estar nos comunicando na sociedade. Então, o domínio da linguagem ele é o motor propulsor da classificação das coisas, da categoria das coisas. Deus chega para Adão e diz: Adão, vai e dá nome aos animais. Então, isso aí é uma capacidade do homem. A gente dá nome às coisas. Então, a gente vai classificar as coisas. A gente vai categorizar as coisas. A língua ela tem essa função também. A linguagem ela tem a função de comunicação. Eu vou fazer com que você compreenda o que eu estou pensando por meio da comunicação, por meio da língua. E o outro ponto lá é o pensamento analítico. Entendeu? O pensamento analítico ele seria o motor propulsor aí da razão, do raciocínio lógico. Ele nos dá insumos e ferramentas para que a gente não possa estar chegando a conclusões erradas, chegando a conclusões que não procedem dos fatos, da realidade, não procedem das premissas. Então, isso é fundamentalmente importante. Então, quando a gente vai falar sobre formar, a formação, a educação, a gente tem que pensar na inteligência dos nossos filhos. A gente vive hoje uma crise de inteligência na sociedade. E se a gente parar para fazer uma análise, essa crise ela se dá justamente por conta desses pilares que eu acabei de citar
e esses pilares estão sendo destruídos. Eu acho que a partir da década de 70 começou a ser divulgado, né, no Brasil, a questão lá da educação bancária, do decoreba, né, usando o termo decoreba de forma pejorativa. E isso daí foi levando o brasileiro a perder o estímulo em aprender, a perder o estímulo em memorizar. Menino, isso é decoreba. Vamos fazer aqui uma educação revolucionária. Você vai fazer parte do processo ativamente de construção, do conhecimento, da formação da educação, e você vai começar a interpretar a realidade de acordo com o que você achar melhor. Então a gente vê que começou o negócio a desandar. Então a memória ela é fortemente atacada. Mas, em contrapartida, no Brasil existe uma onda de fazer concurso público muito forte. Então as pessoas não querem produzir para o mercado no sentido objetivo do termo. Relações privadas trocando serviços e produtos. Ou seja, produtividade de fato. E quando elas estão no processo lá de se preparar, né, de preparação para o concurso público, o que é que elas fazem? Elas memorizam. Elas estudam fortemente memorização. Se você entrar no YouTube aí e pesquisar alguns canais de YouTube sobre concurso público, eles vão ensinar, hora ou outra, técnicas de estudos, e as técnicas de estudos quase que sempre ela vai te ensinar a memorizar. Eu postei por esses dias uma frase, que foi até uma frase que eu estava pesquisando para colocar como um slogan lá da Supermente. Uma frase que eu tinha pensado no começo do projeto, lá no final do ano, era o seguinte: porque quando se aprende não esquece. Mas ela é uma frase longa. E aí esses dias me veio uma frase que é bem curta e fala por si só tudo. Aprender é memorizar. Uma frase aí com 3 palavras. Aprender é memorizar. Quando você conversa com uma pessoa, a pessoa faz: mas eu dei isso aí na época da escola. Sim, você deu, você não aprendeu. Porque aprender é memorizar. Se você de fato aprendesse, você não teria esquecido. Assim como você não esqueceu de andar de bicicleta. Assim como você não esqueceu um monte de outras coisas. Porque de fato você aprendeu. Você memorizou. Davi, mas tem coisas que eu aprendi, mas agora me deu um branco. Beleza, pode até ter dado um branco. Mas quando você começa a conversar sobre aquele algo, rapidamente aquela coisa começa a chegar. Verdade, é isso mesmo. Sabe aquela música que ela não passava mais pela sua cabeça? Aquela música da adolescência. Você nem lembrava mais que ela existia. Mas se por algum motivo, em algum filme, em algum lugar, você escuta aquela música e você consegue cantar ela todinha, novamente, é justamente isso. Porque naquela época lá você memorizou. Você aprendeu a música. E aí, algumas notas, ou as primeiras frases da música, as primeiras palavras da música, permitiu que você evocasse da sua memória aquele registro que estava lá. Isso aí é uma das técnicas, quando se estuda sobre memória, isso aí é estudado especificamente, que é a evocação de memórias. E aí a evocação de memórias, ela se permite, existe um termo também em inglês que eles chamam eu acho que é o priming. Acho que é priming. Isso aí permite com que uma nota de violão, uma nota de teclado ou alguma coisinha faz com que você remeta todo o conhecimento aprendido por meio daquela... É como se fosse uma vara de pescar, um anzol. Se for um anzol, ele vai e puxa o conhecimento que está lá no cérebro, lá armazenado. Esses pilares, eles precisam ser avaliados, analisados, refletidos. E quando a gente pensar sobre a memorização no processo educacional, a gente tem que pensar dentro dessa perspectiva, que a gente está formando, construindo a inteligência dos nossos filhos. Eu queria trazer esse tema com essa perspectiva, mas eu vou também falar de forma prática, de algumas coisas práticas que a gente pode estar tratando. Agora sim, eu falei sobre os pilares da formação da inteligência e da sua importância. Ela é importante por isso, tá, gente? A memorização no processo educacional, ela é importante porque ela vai dar o suporte necessário para a formação da inteligência dos nossos filhos. Porque se for memorizar por memorizar, não precisa. Memorizar por memorizar, a gente memoriza no HD do computador. A gente memoriza na nuvem. A gente memoriza no pendrive. A gente registra no livro. Memorizar por memorizar não tem utilidade. Então, quando pensar em memorização, pense justamente dessa forma. Que a memória é o suporte, ela é uma habilidade em si, mas ela, ao mesmo tempo, ela é um suporte para a construção da inteligência. Basicamente, a memória ela é dividida em 2 partes. Basicamente, a memória de curto prazo, ou memória recente, ou memória de trabalho.
e memória de longo prazo, ou memória tardia. As duas memórias, elas são importantes da gente trabalhar. A memória de curto prazo, a memória de trabalho, ela é uma memória muito rápida. Questão de segundos, a coisa se apaga. Então, tanto é que a gente não registra tudo que a gente vive. Não registra tudo. A gente vai registrar as principais coisas do dia. A gente vai registrar as coisas mais importantes para nós. Aquilo que nós julgamos importante é o que de fato nós vamos registrar na memória. Aquela curiosidade que nós temos é aquilo que nós vamos registrar. Ou seja, a gente vai buscar o conhecimento. O motor propulsor da busca do conhecimento, a curiosidade, permite que a gente memorize. E aí existem algumas atividades práticas na internet, no Google. Tem algumas mães que estão produzindo conteúdos excelentes lá de memória de curto prazo. E isso é muito bom, né, ser utilizado. Eu acho que a Sabrina produziu recentemente um material sobre a Sabrina Zucker, do Família de Trigo. Ela produziu recentemente um trabalho de memória de curto prazo. Eu acho que Val, faz parte lá do Latim para Criança, tem produzido também um material de memória de curto prazo. Então, assim, são algumas pessoas que está vindo à cabeça agora que têm produzido material de memória de curto prazo. E no Google também tem um monte de coisa. Mas existem algumas coisas do dia a dia, do cotidiano, que você pode estar trabalhando em memória de curto prazo. Por exemplo, você pode pedir o telefone sem fio. Ele é a brincadeira mais clássica de memória de curto prazo. Você vai dar um recado para o seu filho e ele vai falar aquele mesmo recado lá para o seu esposo, para o pai dela ou para o irmão. E o recado tem que chegar do mesmo jeito. Um recado curto. Um recado pode iniciar com 3 frases, com 3 palavras, com 5 palavras, com 10 palavras. De repente, a brincadeira pode aumentar o desafio. Você está falando com ela aqui, ela vai andar 1 metro e vai dizer no ouvido do pai. De repente, você pode dizer aqui, ela tem que ir lá na cozinha e dizer o que ela ouviu ao pai. E tem que dizer exatamente do mesmo jeito. O desafio pode aumentar mais um pouco. Você pode dizer para ela o que ela precisa dizer para o pai, mas no percurso ela vai ter que fazer uma coisa, que você vai dizer a ela o que é. Então ela escuta, ela faz aquele trabalho que você pediu para ela fazer e ela vai até o pai ou até a mãe e diz a frase. Então, assim, as dinâmicas, elas são diversas, mas a ideia da memória de curto prazo é justamente permitir com que você consiga fixar na sua mente, pelo menos no processo de aprendizado, né, na memória de trabalho, aquelas informações que são relevantes. Isso pode ser feito de forma intencional, porque como a memória de trabalho ela é uma memória que se perde rápido, em segundos, as coisas, a gente precisa forçar. Por exemplo, tem pessoas que se apresentam e daqui a pouco ela faz: como é teu nome mesmo? Como você se chama? Então, rapidamente ela já esqueceu o nome da pessoa. E isso é um problema sério de memória de curto prazo, que pode ser trabalhado. Um exemplo que a gente tem de memória de curto prazo que funciona muito bem é o clássico do telefone. Fulano diz o número do telefone dele, 8833, papapá, e a pessoa fica repetindo 8833, 833, e a pessoa consegue memorizar aquele telefone até chegar na agenda e anotar, ou até chegar na agenda do celular e registrar, e logo em seguida, perdeu. Mas você percebe que aquele telefone ficou registrado na memória por, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, às vezes até mais, porque intencionalmente foi trabalhado o registro da memória de curto prazo. A memória de curto prazo, ela também é importante no processo educacional, porque a gente vive aqui na realidade presente e a gente precisa segurar algumas coisas para ser trabalhada, para ser construída, até que o registro na memória de longo prazo ela de fato aconteça. Algumas pessoas vão defender a tese de que a memória de longo prazo ela vai ser construída por meio da repetição, por meio de exercício. O pessoal do Kumon, eles são conhecidíssimos no mundo inteiro por conta disso. O Kumon ele foi criado por engenheiros. Ele diz assim, né? O professor Louis Pierre Piazza, eu estou até com os livros deles aqui, que é Construindo a Inteligência, Aumentando a Inteligência, Estimulando a Inteligência. E o Piazza ele vai falar justamente do exercício. Ele diz uma frase, né? A aula dada é a aula estudada hoje. Ou seja, você recebeu uma aula e você estuda a aula, você faz exercício daquela aula para que, de fato, exista o registro daquilo que foi aprendido. Dentro da memória de longo prazo, existem algumas formas de se fazer. E aí eu vou falar aqui de 4. Existe a memorização de longo prazo por meio da
repetição. Inclusive, existem estudos que falam sobre o mapa, né, a curva do aprendizado. E aí, dentro da curva do aprendizado, ou curva do esquecimento, alguns chamam curva do esquecimento, você aprendeu, aí depois de alguns dias, aquilo desce de nível, depois de alguns dias, aquilo desce de nível, até chegar o momento de esquecer. E aí, quem trabalha com esse estudo, né, com essa técnica de estudo, ele vai fazer o seguinte: você aprende hoje, e aí você vai repetir aquilo depois de 7 dias. E aí justamente, eu estou dando esses exemplos aqui, mas é hipotético, tá? Eu não estou com os valores exatos aqui, depois de quantos dias que começa... E assim, isso também é muito relativo, isso não é uma lei fixa, ó. Você aprendeu hoje, depois de 5 dias exatos, você esquece tudo. Depois de um mês, apagou e nunca mais... Não. Esses estudos é uma previsibilidade de como acontece. E assim, a experiência prática também mostra que isso funciona, que isso é comum, que isso é um problema nosso, tá? Isso é um problema brasileiro. Como eu costumo dizer, a criança que está na escola, ela tem tanto assunto para receber que ela não tem tempo de aprender. Se a gente não desescolarizar a nossa mente, a gente corre o risco de trazer esse modelo para dentro de casa. Eu quero que meu filho seja um gênio. Eu vou dar isso, aí prepara aquele currículo monstruoso e tem um monte de conteúdo para a gente colocar na criança. Lembrando mais uma vez de como foi que eu comecei essa palestra. Formação da inteligência. A memória tem uma capacidade de armazenamento incrível? Tem. A memória tem uma capacidade de armazenamento incrível. Mas a forma como é colocada as coisas, ela tem um poder de trazer um resultado muito maior do que uma quantidade desordenada. Isso é fato. Deu um assunto, a escola não revisita mais aquele assunto. Deu, fez a prova, tirou a nota mínima, acabou, esquece. Se a gente pegar uma pessoa da 5ª série, no final do ano, se aplicar a prova do primeiro semestre, se ela tirou 10, provavelmente ela vai tirar 5. Provavelmente ela vai tirar 3 ou 4. E quando eu falo de tirar, eu não estou falando assim de, vai ter prova do primeiro semestre. Não, é de pegar de surpresa. Você vai chegar, ela não chegou na sala, tá aqui a prova do primeiro semestre. Sem ele saber que vai ter. Então, se de fato ele aprendeu naquele período, ele não vai ter problema nenhum. Ele vai fazer a prova e vai tirar a mesma nota ou mais, ou maior. A mesma coisa é a gente. A gente está em casa educando nossos filhos, isso não quer dizer que a gente não vai repetir o conteúdo. A gente percebe que aquele conteúdo ele não foi fixado, ele não foi aprendido, não foi memorizado, a gente volta para o conteúdo para poder ele fixar, porque pode ser que ele tenha entrado na curva do esquecimento. E quem é que disse que o conhecimento ele não pode ser revisitado? Quem é que disse que quem estuda, eles estão sempre folheando novamente lá os livros que eles já leram. Eles estão conversando com amigos sobre um livro que eles já leram. Eles estão debatendo, estão refletindo sobre um livro que ele já leu. A gente também não pode ficar numa fome desenfreada por ler livro, porque isso também não resolve. Eu já passei por esse processo. Teve uma época na minha vida que eu estava lendo muito livro. E quando alguém me fazia uma pergunta, eu comecei a perceber que quando alguém fazia uma pergunta, eu tinha a necessidade de ler um livro ou ler novamente um livro que eu tinha lido para poder dar uma resposta. Então, a reflexão, ela é importante nesse processo, porque a reflexão, né, que é motivada, né, ela é ampliada, ela é impulsionada pela imaginação, ela permite a gente estar ruminando sobre aquele assunto. Eu li, ou seja, linguagem, estou lendo corretamente, estou compreendendo, estou registrando na memória aquilo que eu estou lendo, e depois eu vou estar refletindo sobre o que foi lido, o que foi registrado. E aí esse processo permite com que o conhecimento adquirido ele vá para a memória de longo prazo. A repetição faz parte das habilidades, um dos exercícios para a memória, o registro da memória de longo prazo. Flashcards é uma excelente ferramenta, tá? Para registrar a memória de longo prazo. Uma outra memória, um outro exercício que tem de memória de longo prazo, isso aí tem a ver já com técnicas de estudo, mas faz parte da memória também, de treino de memória para registro no longo prazo, que é a memória associativa. Por exemplo, a gente vai aprender vocabulário em inglês. Então, ao invés de a gente estar falando palavras soltas, a gente busca uma categoria de palavras. Eu vou memorizar hoje sobre frutas. Então você pega lá uma lista de frutas e memoriza. Eu vou pegar hoje uma lista de animais. Então você pega uma lista de animais e memoriza. Então você está colocando dentro de uma categoria.
você está associando. Tem gente que usa essa associação de outras formas. Sei lá, o cavalo com o cavaleiro. Então o cavaleiro está no cavalo, tal. Não importa a forma. O que importa, não importa se você vai usar de uma forma ou de outra. O que importa é que a associação é uma excelente forma de memorizar. Inclusive, algumas pessoas fazem até algumas associações bem esdrúxulas para poder fixar. Existe também a mnemônica, você sair atribuindo significados a um conjunto de informações que foi apresentada, e essas informações, elas são informações meio que sem sentido, não tem uma coerência em si. Quem usa muito a mnemônica para memorizar, mas nesse caso aí é uma memorização de curto prazo, tá? Esse exemplo que eu vou dar, eles usam a memória mnemônica para curto prazo. E são as pessoas que participam de campeonato de memória. Então o cara chega lá e dá uma lista de números aleatórios. 1, 2, 10, 15, dá um cara de número. E a pessoa começa a construir uma história baseada nos números. Eu acordei, primeiro número 1, depois eu fui não sei aonde, número tal, depois eu fiz tal coisa, e número tal. Então ele começa a contar uma história, e aquela história que ele está contando, existem etapas. E cada etapa é um número que ele deu. E esse número é o número que está na ordem lá da prova que ele está disputando. Ou então você dá uma sequência de letras, ou dá uma sigla bem estranha para a pessoa memorizar, e aí a pessoa vai lá e começa a construir palavras na sigla. Ou então vice-versa, você dá uma palavra e aí você começa a construir uma sigla da palavra, enfim. Então, a memorização mnemônica, ela funciona, e ela é feita dessa forma, muito utilizada por quem participa de competição de memória. Pode ser usada também. Existe a parte emocional, e aí isso é muito complexo, essa parte emocional, mas ela funciona muito bem. A parte emocional, ela é uma das... Se fosse categorizar por níveis de aprendizado de memorização, ela estaria num nível bem máximo. Tipo assim, você lembra mais ou menos... Você lembra detalhes do dia do nascimento do seu filho, porque aquele momento ali foi um momento muito especial, que gerou uma carga emocional muito forte, e aquilo ali permite com que o registro de acontecimentos que estejam em volta daquele evento fixe. E você lembra. Eu lembro a hora que minha filha nasceu, meu filho nasceu, o peso deles, o tamanho deles, eu consigo me lembrar dessas coisas. Você consegue se lembrar de onde você estava quando os aviões bateram lá, né? Atingiram lá as Torres Gêmeas. Os aviões não, né? Os terroristas jogaram os aviões nas Torres Gêmeas. Então você consegue lembrar desse evento. O que você estava fazendo? Um evento que aconteceu há 17 anos atrás, mais ou menos, se não tiver ruim da cabeça matemática. Você consegue lembrar desse evento? Ou outras experiências que lhe trouxe uma emoção muito forte. Por exemplo, essa daí vocês podem até rir, tá? Mas quando a gente coloca a mão, uma criança mesmo, coloca a mão em um objeto, né? E esse objeto dá um choque elétrico nela, ela aprende instantaneamente que não deve colocar a mão ali. É só uma vez. Ela memorizou. Quando a gente encosta, né? Quando a gente se encosta em algum objeto quente, que o nosso reflexo faz o trabalho de proteção de forma natural, a gente aprende instantaneamente. Quando a gente encosta, os nossos filhos, né, chega a ser até engraçado depois, né, quando a gente fica lembrando, encosta em algum objeto pontiagudo, né, como uma agulha, por exemplo, é o suficiente para que a gente registre aquela memória. E ela nunca mais vai sair da cabeça. Ou seja, eu citei exemplos de cargas emocionais positivas para que a gente consiga registrar detalhes de um evento. Eu registrei detalhes de eu citei um exemplo de cargas emocionais negativas, a gente também registra, entendeu? Um acidente de carro, um acidente de moto, um acidente de bicicleta, uma tragédia na família, uma tragédia no país, no estado. Sei lá, você se lembra daquela enchente do ano tal que aconteceu, daquela nevasca em tal período que aconteceu. Por quê? Porque a carga emocional gerada lá foi uma carga emocional que permite que detalhes daquele evento sejam armazenados na memória de longo prazo e você não esqueça mais. Alguns vão dizer que isso aí é um instinto de sobrevivência, né? Eu não gosto muito de ir por esse caminho.
faz sentido, mas eu não gosto muito de ir por esse caminho, porque normalmente quem defende essa ideia acaba defendendo por tabela o evolucionismo e vai falar sobre a evolução, porque o homem era assim. Eu não gosto muito, mas de certa forma faz sentido. Então, quando a gente leva uma queda em algum objeto, rapidamente a gente aprende que não pode mais fazer aquele percurso ou fazer aquele percurso daquela forma, porque um acidente é eminente se assim fizer. Gente, em resumo, né, foi isso, né? O que eu queria falar basicamente é isso daí. Eu comecei falando sobre a importância, né, da memorização no processo educacional, e eu coloquei como fundamento da importância a formação da inteligência. E aí eu falei dos pilares, né? Mais uma vez, repetição, tá? A repetição permite que a gente não esqueça. Percepção, memória, imaginação, curiosidade, habilidade manual, experiências de vida, domínio da linguagem e pensamento analítico. Esses dois aqui, domínio da linguagem, pensamento analítico, eles estão dentro de uma estrutura formal de educação. Os outros, eles podem ser desenvolvidos fora de uma estrutura formal de educação. E quando eu falo de estrutura formal de educação, não necessariamente eu estou falando de uma estrutura escolarizada, de uma estrutura onde o governo diz o que é e o que não é. É uma estrutura onde a gente pega o que já está posto de bom, de útil, de belo, e a gente separa um período, separa um conteúdo e vai construindo propositadamente para atingir aquele objetivo. Então, esse é o formal que eu falo. Então, esses pilares, a memória, ela tanto recepciona quanto ela fornece insumos para que as outras habilidades da formação da inteligência ela seja desenvolvida. E também falei lá sobre os dois tipos de memória, basicamente, memória de curto prazo e memória de longo prazo, e falei alguns exemplos práticos de como trabalhar a memória de cada um, né? A de curto prazo, aquelas brincadeiras lá de telefone sem fio e outros tipos de... Citei também algumas pessoas que já estão produzindo materiais que desenvolvem a memória de curto prazo, e no Google também tem um monte de atividades. E para a memória de longo prazo, eu falei lá da repetição, da mnemônica, da associação, da mnemônica e das emoções no processo educacional. Só um parêntese quanto à emoção. Existem pessoas que defendem a questão da ludicidade na educação. Então, tudo tem que ser lúdico. Tudo tem que ser bom, gostoso, suave. Tudo tem que ser assim. Tudo tem que ser prazeroso. A criança tem que ter o prazer. Gente, não necessariamente, entendeu? Não necessariamente. Às vezes a gente estuda porque a gente tem o dever de estudar. Às vezes a gente não está nem um pouquinho feliz em estudar. Lógico que a gente também não vai estar ensinando aos castigos, entendeu? Mas essa parte da emoção, ela não precisa estar engessada apenas a parte do prazer em si, do algo gostoso. Às vezes é chato estudar. Mas, pai, por que eu tenho que estudar? Porque tem que estudar. Porque é bom. Porque é útil. Porque você tem que ter a inteligência sendo desenvolvida, sendo formada. Porque você tem que ler as escrituras. Se a palavra de Deus não fosse para ser lida, ele não tinha escrito. Ele ia ficado só dentro da tradição oral. Então, existe esse cuidado que devemos ter para nem ser só castigo, o estudo ser penoso, e também não ser apenas é só prazer. Eu só posso estudar se eu tiver prazer, se eu tiver alegria, se eu tiver feliz. Não. Só esse cuidado aí com a parte das emoções. Era isso que eu queria falar com vocês. Mais uma vez, obrigado, né, ao Emerson, né, que está dirigindo aí a Conoed, por ter feito o convite. E eu quero encerrar com a frase que esta vocês não devem esquecer: aprender é memorizar.